Pessoal, mais um episódio do programa Turistano na TV Porto. E dessa vez nós estamos aqui com Bárbara Alves, mais conhecida como Bárbara do Galo, representando a saga da família Galo em Porto Seguro. Eu costumo dizer que alguns empreendedores em Porto Seguro lançou um corredor turístico. E se tem alguém que criou um corredor turístico em Porto Seguro, que é a Tarifa dos Pescadores, foi o Galo Deck. E hoje a gente vai contar um pouco dessa história e, dando as boas-vindas para a Bárbara, já vem a primeira pergunta. O Galo iniciou, Bárbara, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. O Galo iniciou na década de 80 na Passarela. E eu queria que você contasse, você nasceu nessa década, eu queria que você contasse um pouco do turismo naquela época, como surgiu, quais eram essas dificuldades e essa transição na década de 90, né? Porque ali você é do meado da década de 80, Exato. Então, dali, do início da década de 80 até a década de 90, como é que foi, como é que era o Galo na Passarela e como é que era a Passarela? Então, Guto, esse começo foi bem rudimentar, simples, que foi a vinda dos meus pais para Porto Seguro em busca de prosperidade. Minha mãe era natural de Canavieiras, naquele momento a vassoura de bruxa ferrou com a região, Exatamente. então a família dela saiu de Canavieiras para Porto Seguro em busca dessa prosperidade. Meu pai, natural de Salto da Divisa, também veio para cá e aqui eles se encontraram. Nesse encontro, eles começaram a trabalhar juntos. Porto Seguro, naquela época, iniciava-se um turismo ainda muito sutil. Eles eram ambulantes, né? Minha mãe trabalhava como ambulante nas praias, meu pai como garçom, inclusive garçom do Barra Mares, Tá. das primeiras barracas de Porto Seguro. Exato. E aí, juntos, eles entenderam que podiam criar o próprio negócio. Naquela época, um dono de ponto aqui de Porto Seguro, um empresário conhecido, Ronaldo Torres, ele tinha um ponto na Passarela do Álcool, esse ponto estava desativado, ele emprestou esse ponto para meus pais. Olha que legal. Eles, então, iniciaram as atividades e tudo que eles faziam ali, manipulavam colher de pau, e nesse sentido, minha avó falou, opa, o nome dessa casa vai ser colher de pau. Então, eles começaram ali na Passarela, essas atividades, e imediatamente ganharam já um apelo absurdo, porque Porto Seguro dava aquele boom no turismo ali no final de 90. Então assim, não começou como Galo. Não. É o colher de pau e depois seguiu pro Galo. Exatamente. Iniciou como colher de pau. Porque o apelido do meu pai é Galo. E aí ele inicia as atividades ali, todo mundo conhece como Galo do Colher de Pau. Olha que interessante, eu não sabia disso. Exato. E aí começou como Colher de Pau e foi muito interessante porque o turismo pulsava ali. Era um turismo simples, era um turismo mais local, brasileiros, querendo Sazonal descobrir, também, né? extremamente sazonal, a gente tinha picos de movimento, depois da cidade ela dava aquela adormecida. Me recordo bem. E eram brasileiros chegando no Porto Seguro, descobrindo o que essa terra tem. Foi justamente naquele período da lambada ali. Você tinha ali Kaoma, no início da década de 80. Exatamente. E justamente quando muitos empreendedores vieram para Porto Seguro para poder fazer seus empreendimentos. Tanto a hotelaria, principalmente a hotelaria. E tem até uma reportagem que eu vi um dia desse aí, da TV Bandeirantes, uma reportagem bem antiga, que faz entrevista de alguns empreendedores que transformaram a casa em restaurantes, Exato. lanchonetes e transformaram também as casas ali em local de hospedagem, ou seja, dormitórios na época, que não tinha ninguém profissional da Exatamente, é como se não tivesse uma linha hoteleira ou restaurantes de grande porte igual a gente encontra hoje. Então eu percebo que essa grande transição é que a gente sai de uma linha mais rudimentar, familiar, caseira e passa a ter uma linha mais sofisticada. Hoje a hotelaria ela tem grandes hotéis de luxo, nós temos uma gastronomia altamente variada. Profissionalizou muito. Totalmente com turismo de experiência. Então quem vinha para Porto Seguro antes vinha em busca de sol, praia e festa. Hoje vem em busca de cultura, de história, de sair daqui carregado com esse DNA local. Esse é o grande desafio, é apresentar para o mundo, para o Brasil, que Porto Seguro não é somente sol e praia, que tem essa gastronomia, Exato. que tem um turismo de luxo, que tem um turismo étnico, que é com as aldeias indígenas, que tem um turismo, o ecoturismo, enfim, que tem toda essa variedade de turismo náutico, turismo histórico. Esse é o grande desafio. E altamente democrático. E naquela época era somente sol e praia. Então era praia de dia e passarela à noite. Passarela à noite, restrito mais a sede, então a gente tinha mais aqui o movimento aqui, realmente no centro de Porto Seguro, na Passarela do Álcool. E hoje a gente também vê essa pluralidade e o quanto esse turismo ele avançou para outros distritos. Então a gente tem ali Caraíva, Exato. Trancoso, as vilas de Santo André. Então assim, existiu um crescimento muito grande. Eu me lembro bem, década de 80, era verão, muito verão, eu estava aqui ainda, eu fui estudar em Salvador em 83, mas eu me lembro bem, carnaval, Réveillon, verãozão era muito grande,
tinha muito o turismo de veraneio, muita gente vinha dessa região de Caraí, de Guaratinga, de Onápolis, vinha veranear em Porto Seguro, morei até aqui do lado, no número 26, Ó, que bem aqui do lado, delícia! veraneei aqui uma época, e na baixa temporada, a cidade ficava A cidade totalmente ficava vazia. no ostracismo. E Arraial da Ajuda também tinha ali na Broadway, um movimento de Broadway ali também que tinha, e a Praia do Mucugê. Pitinga ainda não tinha muita coisa, Trancoso era muito limitado também ali na parte quadrada, e Caraíva era vira. Então era tudo muito próximo da sede. Mas, beleza, década de 80, antiga ali Passarela do Álcool, hoje Passarela da Cultura, totalmente revitalizada. Só que houve uma transição. Vocês tiveram alguns perrengues ali. Exato. E houve um momento de transição. Essa sazonalidade, inclusive, a gente tinha um verão muito positivo, mas também tinha uma baixa que causava aquele desespero. Em alguns cenários econômicos, tiveram alguns anos em que o turismo ele não evoluiu bem. Então, quando a gente tinha uma baixa e chegava de um verão que não era tão impactante quanto a gente esperava, a empresa ela sofria algumas fragilidades. E aí, em 2008, existe uma crise internacional, e aí a gente vai e sofre de cheio nessa crise, quebra, né? Acontece ali a nossa falência mesmo, e a gente vende o Colher de Pau em 2009. Fecha o Colher de Pau lá Na passarela, encerra o ciclo ali. Beleza. Então a gente tem aí, década de 80, o seu auge, década de 90 também, inauguração do aeroporto. Exatamente. Exatamente. Aí você tem os voos charters, Soletu, CVC, perfeito. com aquele fluxo muito grande. Uma semana, o turista, uma semana na cidade, já diminui um pouco a sazonalidade, mas ainda tem essa sazonalidade. Você tem voos internacionais, nesse período a Argentina praticamente invadiu Porto Seguro com os voos internacionais. Década de 2000, ali no final de 90, início de 2000, a gente teve fretamentos também de Portugal, então a gente teve um ticket médio em euro um pouco melhor. Tivemos fretes também da Holanda e muito italiano na cidade. Então, mas quando chegou no final de 2008, e aí você teve essa grande dificuldade e fecha o ciclo do Colher de Pau. E aí a gente vai para o próximo bloco falando dessa mudança do ciclo, esse fechamento da passarela e todas as dificuldades que você passou, e aí o que abriu a sua mente, para onde que... qual foi? Porque eu sei que você é enfermeira. Sim. Né? Então eu acho que a partir dali você já falou assim, olha, deixa a família aí com a parte de gastronomia, eu vou cuidar da minha vida profissional. E aí no próximo bloco é justamente isso que eu quero saber. Para onde vocês foram, qual foram essas dificuldades, e como no Colher de Pau iniciou o Galo em Porto Seguro. E aí que quando eu falei no início, surgiu um novo corredor turístico em Porto Seguro. Vocês vão entender isso no terceiro bloco, mas vamos lá para o segundo bloco ainda. Vai abrir aí, finaliza um ciclo e começa um outro ciclo com muita dificuldade. Extrema dificuldade, porque a gente tinha saído de uma falência, né? Mas ali naquele momento eu estava fazendo faculdade de enfermagem, então eu volto para Porto Seguro, segura de que vou ter um trabalho, começo ali a trabalhar na região, e foi muito interessante isso, porque eu conheci o outro lado de Porto Seguro. Eu saí de uma estrutura de trabalhar com turista e passei a trabalhar nos bairros, nas periferias, nos distritos. Então eu conheci o outro lado da cidade, o lado B. E foi muito importante porque a gente percebe que está ali a mão de obra da cidade. Exato. Então a gente convive agora com os costumes, com o entendimento dessa população. Você se envolve totalmente com a comunidade, isso é muito bom. E aí a gente começou a entender o movimento local, o movimento de quem é nativo, do morador. E aí meu pai ele já tinha esse desejo de trabalhar com o morador, porque ele falava exatamente de não ser sazonal. O morador está aqui o ano inteiro. E aí quando a gente retoma para cá, ele foi embora para Portugal nesse período de fechamento, ficou lá 3 anos em Portugal, e aí ele consegue ali adquirir mais conhecimento para poder ter uma bagagem gastronômica mais ampla. Em Portugal ele trabalhava com gastronomia? Com gastronomia também. E a gente tinha, assim, sempre a gente carregou na gente, enquanto família, o desejo de estar junto. A nossa mãe faleceu. Ele foi e vocês ficaram? Nós ficamos. E aí a gente sempre carregava esse desejo de se manter junto enquanto família, enquanto unidade, porque o nosso maior valor era estar ali em família. E quando ele volta para Portugal, o interesse, o intuito era, vamos montar um restaurante pequeno para que ele possa trabalhar sozinho. Ele mesmo ali dar conta daquele trabalho. E você falou que sua mãe faleceu nesse período, quando ele voltou? Foi antes do Colher de Pau quebrar.
Ela faleceu em 2000. Ela Foi a faleceu primeira Foi a pancada. primeira pancada. E a segunda foi a Foi a falência. falência. Que eu acho que essa falência ela é fruto, inclusive, da perda dela, porque ela era um braço, um alicerce para a gente. E quando ela sai de cena, a gente naturalmente se Sente. fragiliza e muito. Sempre. Essa emissão que ele fez e o desejo dele trabalhar com a comunidade, eu acho que foi uma grande sacada, porque a comunidade é que dita a regra do turismo. Total. Porque o turista, quando ele vem para cá, ele não quer saber como ele se comporta lá. Ele quer saber como a comunidade se comporta. O que veste, o que come, como dança, como fala. Totalmente. É exatamente isso. Então, quando ele entra e vê uma dança como era a lambada, uma gastronomia local, o cara não vai sair do Rio Grande do Sul para chegar aqui e querer comer um churrasco. Exatamente. Né? Ele quer comer qual é a comida local. Exato. Qual é a tendência aqui? Então, acho que foi uma grande sacada dele. E aí ele abre esse bar? E ele abre como fica num lugar mais desconhecido, fora de rota turística, no centro de Porto Seguro, num lugar que aqui antes não era um lugar frequentado, era um lugar marginalizado. Que é justamente do lado da Casa da Lenha, não, do lado não, na praça da Casa da Lenha ali, conhecida como a Rua Praça 2 de Julho. 2 de Julho, a Visconde de Porto Seguro. Visconde de Porto Seguro. E naquela esquina ali, eu me lembro quando criança, aquilo ali era uma casa de material de construção da família Valiense, se eu não me engano. Da turma assim, natural da cidade, nativa mesmo. Exatamente. E aí, quando a gente inicia a atividade ali, por ser um lugar que era pouco frequentado, não tinha esse apelo nenhum, nem para a gastronomia nesse ambiente, não existia um fluxo aqui de pessoas, ele coloca o apelido dele como o nome do restaurante para poder chamar a atenção daqueles clientes que eram do Colher de Pau. Então ele coloca aqui Galo, justamente para poder atrair as pessoas. Olha, eu estou aqui, venham me ver. Exato. Os primeiros 2 anos foram muito difíceis, muito sofridos, porque a gente iniciou sem movimento, sem crédito, sem cliente, porque naquela época reinavam os bares tradicionais. Exatamente. Bares que já estavam na cidade há mais de 20 anos, trabalhando com o morador. Então, o grande desafio foi esse. Como que a gente vai conquistar esse público? E o turista não vinha para cá? O turista nem sabia o bar mais famoso aqui do lado é o bar do Rafael ali. Você nem sabia da existência. A gente brinca que os carros viravam na esquina da Getúlio Vargas. Nem aqui o carro chegava. Era Passarela do Alto, que era o acesso do turista. Só tinha tarifa de pescadores, que as pessoas vinham aqui comprar o peixe ali e tal, na quinta-feira e nada. Absolutamente nada. E o que você vendia lá? Cerveja? Cerveja no bar de boteco. Nesse momento, a gente trouxe algumas opções de cardápio do Colher de Pau, que foi um diferencial também, porque a gente oferecia uma gastronomia mais robusta, um à la carte mais complexo, e as pessoas queriam ter essa experiência, mas mesmo assim foi bem difícil. O grande divisor dessa etapa, dessa nova fase que a gente teve, foi, de fato, o Guaiamum, que entrou em cena, e esse Guaiamum, ele promove aí um desejo do morador. A gente consegue entender que o morador, o apelo para ele, o consumo dele é o Guaiamum, e a gente traz o Guaiamum para dentro da casa. E traz da onde esse Guaiamum? De Belmonte e hoje também de Canavieiras. Da terra da sua mãe. Da terra da minha mãe. Que maravilha. As coisas elas sempre se conectando. Muito bom. E o Guaiamum, porque aqui você tinha poucos lugares. O Baiade, que vendia ali o caranguejo, o Guaiamuzinho, você comia Sinhoca. Ali. Sinhoca, que é do lado. Tinha mais algum lugar que comia? Nisses Bar, Nisses. Nisses, que tinha ali atrás da passarela. Exato. Fora isso, depois ela foi pro Campinho, fora isso você não tinha mais... Fora isso a gente não tinha, mas é exatamente isso. Esse público que ali frequentava era crucial para a gente dar o pontapé. Então você acha que a chave foi justamente o Guaiamum? Totalmente o Guaiamum, a gente deve o Guaiamum. Inclusive, o Guaiamum, 2 chaves. A primeira é da gente conseguir trazer a atenção do morador e a segunda, o Galo Deck, porque a abertura desse estabelecimento se deu para construir os viveiros de Guaiamum. Porque lá não tinha viveiro. Lá tinha um espaço muito pequeno, então ele não comportava a necessidade de Guaiamum que a gente tinha para poder vender. Exato. Para quem não sabe, o Guaiamum ele tem um tratamento diferente do caranguejo. O caranguejo, ele só come a folha do mangue, então você pode trazer ele e só lavar, limpar e já comer. O Guaiamum não. Ele precisa de uma quarentena ali, exato. Você precisa limpar ele, as pessoas que limpam com limão, alguma coisa assim, e depois você tem que cevar ele para ele ficar fortinho, porque ele é meio carnívoro. Então, você precisa dar uma limpada nele. E aí, para isso, você precisa desse viveiro para poder estar cuidando. Que a gente vai entrar no terceiro bloco, e nesse terceiro bloco, a gente vai falar aonde entra o turista nessa parte lúdica de ver o viveiro. Mas antes de ir para o terceiro bloco, a gente ainda vai maturar um pouco no Galo antes de vir para o deck. O Galo ali, ele
Ele chegou a ter algum momento de sucesso ou só foi sofrência? Tivemos, assim, a chegada do aquecimento dos blocos culturais. Então, Me a recordo. Prefeitura de Porto Seguro trouxe o Carnaval Que ano Cultural foi isso? para poder 2014, 2015. Eu fui secretário em 2010, 2011 e eu consegui trazer o São João junto com a Secretaria de Turismo e o prefeito na época era Abade, a gente conseguiu trazer o São João para Marechal Deodoro até a Casa da Lenha. Teve grandes shows aqui, a gente conseguiu trazer, de acordo com a Secretaria do Estado, teve grandes shows e a gente conseguiu tematizar o São João. O São João não era tão forte, então a gente deixou ele um pouquinho mais espremido e aproveitou todo esse casario aqui. Depois disso, eu lembro muito bem que houve as concentrações dos blocos culturais aqui. Exato. Isso fomentou bastante. E o que a gente percebe é como se a Prefeitura tivesse despertado para investir nos eventos locais. Não só era passarela no centro, mas passou-se agora a valorizar a nossa cultura, o nosso... E eu vou te falar qual é o motivo disso. Carnaval, ele mudou um pouco o foco nesse período de entre 2013, 2015 e 2016. Os blocos de carnaval começaram a ter êxito. Belo Horizonte começou a ter o carnaval de rua com bloco. Exato. São Paulo começou a tirar do sambódromo e ir para a rua. Rio de Janeiro começou. E o que aconteceu? As pessoas não saíam mais do Rio de Janeiro, do Sudeste, para vir para Porto Seguro para poder ver trio. Eles ficavam lá. Inclusive, meus filhos, em algum desses períodos, estavam estudando lá, acabou ficando por lá de lá. Não vou passar carnaval, não. Eu falei, é uma coisa estranha. Não quer passar carnaval. E aí houve essa tendência de valorizar o bloco de rua, porque é realmente isso que a gente precisa valorizar, essa cultura local, que vai naquela onde o turista é o que o turista quer ver. E aí foi fomentado aqui. E aí, Bárbara, eu acho que isso, então, deu uma certa fomentada. Total. Casou também com Copa do Mundo, se eu não me engano. Exato, que eu me recordo bem que você 2014, a gente trouxe o telão para cá e a gente passou a investir em entretenimento para o morador. Então é como se, assim, você constrói um estabelecimento comercial e a cidade entende que ali tem um ponto, então vamos fazer ações em volta daquele lugar. Exatamente. Então a gente passou também a incentivar o carnaval cultural, investir nos blocos culturais, fazer que isso aqui realmente se tornasse um corredor de ações para o morador. Porque o ambiente já é favorável. Totalmente. Todo o casario, a Casa da Lenha. É como se assim, a gente tivesse aqui uma estrutura, um patrimônio histórico que estava adormecido, não visto, não valorizado. Olha a importância do empreendedor num corredor turístico. O que acontece? A beleza natural, ela é condição sine qua non. Mas a beleza natural, se não tiver um empreendedor para fomentar aquilo ali, não dá fluxo. Tá tudo bonito, mas o turista, quando ele chega, vai ver o pôr do sol, mas ele quer sentar. Ele quer serviço. Ele quer tomar uma água, ele quer tomar um drink, e o empreendedor ele é muito importante para isso. Bom, ali foi esse momento que você falou de sucesso também, né? Só que aí surgiu a necessidade de você se mudar para o lado. Para você vir para o Galo Deck, que é colado já na mesma rua aqui da Casa da Lenha, onde você pega um pôr do sol maravilhoso. Mas esse momento, a gente vai falar no terceiro bloco sobre Galo Deck, sobre viveiro e sobre novas tendências do Galo. Bom, de volta aqui ao terceiro bloco, a gente vai para o terceiro tempo da sua vida, Bárbara, como empreendedora. Saímos do Galo e viemos para o Galo Deck. Qual foi a diferença? Qual foi a necessidade? Por que veio para cá? E qual foi essa diferença? O que você sentiu logo? Olha, aqui foi a virada de chave real, assim, para a gente conseguir esse público turista, né? Então, aqui a gente conseguiu totalmente mapear, entender e ter um produto. Não só o Guaiamu, mas também o pôr do sol. Mas chegamos aqui com esse viés de trazer um viveiro, porque a casa que a gente tinha anterior não tinha capacidade para servar esses Guaiamus. E não esperávamos que esse viveiro se tornaria também um ponto turístico. Hoje as pessoas vêm aqui, registram, comentam, marcam, compartilham. Então, o próprio viveiro tornou-se um objeto também de atração do nosso turismo local. Pelo incrível que pareça, tem muita gente do Sul e Sudeste que nunca viu um caranguejo ali de perto. Muita gente. Eles ainda mais muito. Vivo assim, né? E aí, o que é bacana em relação a isso? Quando a gente vem para cá, a gente não tem pretensão de trabalhar na área externa. A gente achava o pôr do sol bonito, mas pela questão da rua ser muito pouco frequentada, não tinha um fluxo, a gente tinha até um certo receio com relação à segurança. Então o trabalho era interno. Mas um cliente, um dia, colocou a mesa lá fora. Quando esse cliente colocou a mesa lá fora, outros clientes passaram, eu também quero sentar lá fora. E quando a gente percebeu, de 6 meses foram para 100 mesas. Foi um fluxo assim muito alto e, nesse momento,
A Gol Linhas Aéreas fazia uma matéria lá em São Paulo, uma enquete perguntando lugares fora da rota do turismo que poderiam indicar em Porto Seguro, e o nome Galo apareceu várias vezes. E aí eu vou te falar o seguinte, aí que entra o papel da gestão pública, alinhado com o empreendedor e com a tendência de mercado. Eu me recordo bem que várias vezes a Secretaria de Turismo promoveu o Press Trip, trazia jornalistas para poder visitar corredores turísticos. Recebemos vários aqui. Exato. E o Galo começou a entrar nesse circuito. Por quê? O jornalista, quando ele queria tirar uma foto, eu tenho uma que eu me recordo que foi maravilhosa essa foi da 30 anos da revista Sexy, que queria falar sobre gastronomia. E veio Correio Brasiliense, veio essa turma toda. E eles tiraram foto dos pescadores chegando com o peixe. Eu tenho uma foto de um pescador bem escuro, com o olho azul e umas tainhas, coisa mais linda do mundo dos peixes. E depois ele tirou do pessoal do Pôr do Sol e fez uma matéria lindíssima sobre a tarifa. Não só o press trip, como também a infraestrutura do corredor turístico. Eu lembro que isso aqui tinha o pier, o cais ali, que a gente corria e mergulhava com a maré cheia, depois que botaram os barcos a gente não fez mais isso. E aí depois a gestão ela veio e criou um deck, colocou, ele tematizou Exato. o local e o local ficou mais agradável. Sem a infraestrutura pública não teríamos condições de fazer esse atendimento. Olha que então, assim, maravilha. uma coisa está Essa é a sempre engrenagem. entrelaçada à outra. Então, eles preparam esse deck e a gente vai lá e leva o serviço. E aí você encaixa. Então, a Gol, ela chega e a matéria era fora da rota e eles colocam a gente dentro da rota. Maravilha. Porque essa matéria ela avançou o mundo e foi muito incrível, porque nesse dia, inclusive, pescadores passavam com peixes gigantes, o que acontece Muito todos bom, os dias, cara. mas a gente se acostuma. Exato. A gente se acostuma. Aí os jornalistas ficaram assim, impactados com aquilo. Como assim? Um pescador aqui ao vivo com esse peixe. E realmente trouxe de maneira muito ampla para quem estava de fora o turismo local, com DNA totalmente regional. E aí mudou, mas mais uma vez mudou o seu público, ou seja, o morador continua vindo. Totalmente. Inclusive, vem, indica, morador hoje recebe muitas pessoas em suas casas, então eles vêm com essas famílias Exato. todas. Que é um local seguro, é um local agradável, que tem uma gastronomia muito boa, que tem uns drinks super E nosso inovadores. ponto de qualidade, viu, Goiamu. Guto? A gente é muito grato pelo morador, porque o morador é nosso centro de qualidade. Porque sempre que pode acontecer alguma alteração, ele questiona, Mas, ele exige. Bárbara, eu acho que existe um quê a mais aí, que é justamente você, sua irmã, seu irmão, o próprio Galo que está aqui, essa simpatia, essa receptividade de vocês, que assim, vocês estão aqui todos os dias. Então a gente está tomando uma cerveja ali na frente, eu tomando um vinho branco, alguma coisa ali, você chega, fala, tem sua filha que é outra digital influencer, que chega ali e vem, brinca com a gente. Então assim, você está próximo, Exato. tanto do cliente morador, que você já conhece todo mundo, obviamente, e também desse cliente turista. Só que cresceu, o Galo Deck cresceu, a tarifa dos pescadores tomou um rumo muito grande, o novo corredor turístico, onde o turista ele pode vir comprar um peixe na tarifa, sentar num bar daquele que tem ali atrás, entrega o peixe e fala, eu quero escabeche, eu quero frito, eu quero muqueca, e pagar somente esse valor, que é algo totalmente inovador. Ou seja, o pescador hoje ele tem um tratamento diferenciado, porque traz o peixe dele, então tem como o fazer frescor, a limpeza, a qualidade. a higiene. Virou um ponto turístico, não só por essa sua iniciativa de empreendedorismo, e a gestão fez essa contribuição. Hoje, que ainda falta pouca coisa, falta alguns tapumes para poder tirar ali, ainda faltam algumas melhorias, mas já está bem avançado. Acredito até o final do ano a gente vai estar aqui com o verão, isso aqui tudo a 100%. Hoje, como está o Galo Deck nesse cenário desse corredor turístico que você foi pioneira? A gente hoje só vê realmente crescimento, perspectiva de melhoria. Fizemos, inclusive, uma recente reforma para poder trazer para o nosso cliente mais comodidade, mais conforto, sempre pautado da qualidade. Quando você traz, a gente está aqui no Galo o tempo todo e talvez seja esse nosso principal fator de evolução, porque a gente consegue ouvir o cliente. Grande parte das coisas que vocês veem no Galo
foi cliente que sugeriu, foi um cliente que deu um toque. Então, o que faz a gente estar aqui é porque realmente parte de vocês, toda essa transformação para atender a sua necessidade. Porque não é sobre o que eu quero, mas é sobre o que o cliente quer e percebe muito mais que a gente. Eu acredito que a nossa equipe ele vai pegar algumas imagens do Galo que vai mostrar essa parte de decoração, como é que está diferenciada, uma área nova que você tem em cima, o viveiro Espaço do Kids. Espaço Kids, o viveiro que tem ali do Guaiamum e do Caranguejo, a parte de fora, como também deve passar parte da sua história da década, fotos antigas da década de 80, década de 90 e tudo mais. Só que vocês chegaram num ponto que a princípio agora é só tirar nota, é só administrar. Mas não, né? Não. Você é inquieta, dorme com o dedo na tomada, que eu sei como é. Você resolveu empreender em casamentos, digital influencer, e palestras. Inclusive fizemos uma palestra juntos em Ilhéus, onde eu fiquei sabendo mais ainda e te admirando mais ainda pela sua história. Então você tem essas vertentes aí. Rede social, palestras e casamentos. Como é que foi essa experiência? Incrível, incrível. O casamento ele surge nessa possibilidade da gente levar a comida do Galo para fora das paredes do Galo. Cerimoniais, clientes sempre pediam, Bárbara, faz um evento, faz um evento. E a gente ficava com aquele receio, porque é mais complexo, né? É uma entrega muito sofisticada, uma entrega que exige, é um sonho, então você não pode ter vacilos com isso. E a gente acabou entendendo que seria um momento, uma fase, e mergulhamos. Até para poder multiplicar as oportunidades, a gente consegue empregar muita gente nesses eventos, e foi um sucesso. A gente percebeu que o produto gastronomia local era o que esse noivo vinha buscar. Então eles vêm para a Bahia em busca de experiência baiana. E a gente está 30 anos fazendo comida baiana, então quando a gente leva essa comida de uma maneira sofisticada, a gente consegue ali ganhar o coração desse público. E está sendo incrível porque a gente está levando inclusive a mensagem, confia, vem casar na Bahia, que hoje ela vem trazendo toda uma alusão ao serviço de excelência que essa cidade tem. Porto Seguro se tornou um mercado de casamentos. Iniciou em Trancoso e depois vem toda a costa se espalhando. Muitos fornecedores, a gente tem em torno de 10 a 12 casamentos por final de semana, então a gente recebe muitos voos, convidados que vêm para cá. Então, mão de obra super especializadas, né? Todo cerimoniais, toda a equipe que está envolvida na entrega, todo mundo especializou muito. Inclusive, vale muito a pena essa experiência aqui, é muito diferente pela atmosfera da Bahia com o serviço que é especializado. E a gente realmente entendeu o quanto isso foi para a gente também um desafio, mas que levou no outro nível do Galo, elevou o nível de entrega da gente. Bom, palestras. Ela vem assim no intuito, assim, alguns convites para justamente a gente compartilhar essa jornada. A gente percebe que tem muito empreendedor bacana, mas que se vê limitado, se vê com receio de investir, se vê muito preocupado. E quando a gente chega e apresenta o cenário é motivacional. Exatamente. Então a ideia da gente realmente é levar para eles clareza de que dá, o processo ele é duro, mas se você persistir, você vai ter resultado. A cidade é um oceano azul, Porto Seguro é uma cidade próspera. Quem estiver aqui com foco e disposição vai ter resultado, mas tem que estar apaixonado pelo que faz. E os números são animadores de Porto Seguro, vem crescendo a cada ano. Porto Seguro tem muita área para crescer, tem muito corredor turístico, tem muitas novas experiências. Então isso vem atraindo, inclusive quem já veio a Porto Seguro há muito tempo, está voltando para Porto Seguro. Exato. Quem não veio ainda. O pós-pandemia, né, Guto? A gente teve um pós-pandemia muito interessante, como a gente trouxe no início. O turismo antes existia uma sazonalidade, era baixa da cidade ficar escura, não tem mais baixa. Fechar hotéis e esperar reabrir no verão. Hoje a gente tem movimento o ano todo. Exatamente. A hotelaria dava um mês de férias, né? Mês de maio e tudo mais. Hoje não existe mais isso. Hoje a cidade, graças a Deus, a cidade com um trabalho do próprio empreendedorismo, as ações da secretaria, do trade, a hotelaria muito agressiva. Hoje a gente está vivendo um momento muito bom, mas tem muita coisa para poder avançar ainda, né? A Europa é o limite, do outro lado do oceano é o limite que a gente pretende trazer e aumentar, não só aumentar o fluxo, mas qualificar esse fluxo. E aí, você falou em desafio. E para a gente poder finalizar, porque nós estamos com um produtor ali já fazendo uma lamberóbica ali, tá que nem o prefeito no final da campanha. Tá, acabou. Qual é a dica que você dá para esse empreendedor que está na dúvida se vai, se não vai? Qual é a dica que você dá? Qual é esse incentivo que você pode dar para ele? É como a gente trouxe, né? Nossa cidade está em crescimento. Porto Seguro, apesar de estar muito conhecido, mas é recente o turismo aqui, o trabalho aqui é muito recente. A gente já falando de 30, 40 anos de uma cidade que foi descoberta
em 1.500. Exatamente. Mas assim, é recente se a O gente turismo for da década pensar de 70 para em cá, o turismo. relação ao turismo. Exatamente. Então, assim, existe muito espaço em mercado. Mas precisamos realmente entregar serviços de excelência. Então, nesse momento, todos possam investir de maneira segura na sua equipe, investir nas suas casas, investir realmente para entregar o melhor. O turista está aqui 7 dias. Então, que não tenha só o Galo, mas que tenha vários estabelecimentos, vários lugares que possam oferecer uma experiência para que ele volte mais vezes, para que ele indique para outras pessoas, porque a gente faz esse trabalho todo de marketing, de divulgação, mas essa indicação ela continua sendo um dos principais pilares a mover. Então, que a gente possa, enquanto cidade, entender que aqui nós não somos concorrentes, que a gente concorre aqui com outros destinos, então que a gente possa realmente aqui entregar um turismo de excelência para se tornar uma potência mesmo. Como a Arraial da Ajuda foi eleito um dos destinos mais Desejados. do mundo e a Porto Seguro também mais procurado. Então, Caraíba, bola da vez. que a gente se mantenha nesse ponto, nesse patamar, mas com excelência e consciência, que agora vem a bola da vez, que é a sustentabilidade, Exatamente. que nós empresários também possamos entender que esse crescimento tem que crescer conscientemente para que a gente não se perca nessa avassaladora crise global que a gente está vivendo. Bárbara, é isso. Então, o recado que Bárbara deu foi o seguinte: venha e tem espaço, mas Porto Seguro não cabe mais amadorismo. Opa. Isso não é só para empreendedor, não. Isso é para gestão pública, isso é para todo mundo. Porto Seguro não cabe o empreendedor amador e nenhuma gestão amadora. A gente está num momento de crescimento, o sarrafo de Porto Seguro está muito alto. Perfeito. A gente tem muitas segmentações, ela falou turismo sustentável e regenerativo, a gente tem observação de baleias, a gente tem avistamento de aves, enfim, a gente tem o Monte Pascoal, o primeiro pedaço de terra avistado pelos portugueses, que é um parque nacional que precisa ser visitado, precisa ser cuidado. O Parque Pau Brasil, enfim, Vale Verde, que é um corredor histórico maravilhoso que está aí, nosso parceiro, que a gente precisa colocar ele também dentro desse mercado do turismo de forma responsável. Bárbara, obrigado Eu que agradeço. pela sua receptividade, pelo seu carinho de sempre. O programa Turistando fica por aqui. TV Porto, todas as terças-feiras, 7 horas da noite. Valeu? Muito obrigada. Some não.